continue usando as nossas irmãs, amém? Bom louvor aí da nossa, acho que é Fabiana Anastácia, né? Acho que é Fabiana Anastácia. Você acha? Não tenho certeza. Então são louvores, irmão, de umas autorias muito bonitas, tem umas letras bonitas, e ainda se completa ainda quando as irmãs louvam de coração, né? Louvado seja Deus. Deus continua usando as nossas irmãs. Irmãos, vamos nos colocar de pé, vamos meditar um pouco na palavra de Deus. Esperamos que viesse um pregador nessa noite, mas não veio. Aprova a Deus, Deus dá a condição a cada um de nós, né? E termos a nossa oportunidade. Vamos estar lendo aí a mesma mensagem dessa noite. O Evangelho segundo escreveu São João, capítulo 5. Vamos meditar um pouquinho na palavra de Deus. Foi no Evangelho de São João, capítulo 5. Amém? Diz a palavra de Deus assim, irmãos. Depois disso, havia uma festa entre os judeus e Jesus subiu a Jerusalém. Ora, em Jerusalém, à próxima porta das ovelhas, um tanque chamado em hebreu Betesda, o qual tem 5 alpendres. Neste jazia grande multidão de enfermos, coxos, cegos, coxos e paralíticos, esperando o movimento das águas. Porquanto um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água. E o primeiro que ali descia, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. E estava ali um homem que havia 38 anos, se achava enfermo. E Jesus, vendo este deitado, e sabendo que estava neste estado havia muito tempo, disse-lhe: quer explicação? O enfermo respondeu: Senhor, não tenho homem algum. Quando a água é agitada, me coloque no tanque, mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Jesus disse: levanta-te, toma a tua cama e anda. Logo aquele homem ficou são, e tomou a sua cama, e partiu. E aquele dia era sábado. Então os judeus disseram àquele que tinha sido curado: é sábado, não te é lícito levar a cama. E ele respondeu-lhes: aquele que me curou, ele próprio disse: toma a tua cama e anda. Perguntaram-lhe, pois, quem é o homem que te disse: toma a tua cama e anda? E o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus se havia retirado, em razão de naquele lugar haver grande multidão. Depois Jesus entrou no templo e disse: eis que já estás são, não peques mais, para que te não suceda alguma coisa pior. E aquele homem foi e anunciou aos judeus que Jesus era o que o curara. Amém? Pode tomar assento. Louvado seja Deus. Irmãos, nós podemos fazer uma análise de uma pessoa quando ela se encontra enferma, e às vezes enfermidade que precisamos um do outro. Às vezes nós podemos analisar, né, quando vai uma pessoa no hospital fazer uma visita, e tem pessoas que faltam um pouco de sabedoria, né, devem levar a palavra de vida, às vezes leva a palavra de derrota. Então temos que ter esse cuidado. Até acerca de sabermos como orar dentro de um hospital, nós temos que ter esse cuidado. Hoje em dia já se restringiram tanto as visitas em hospitais. Eu digo aos irmãos que eu já fiz, até no Grafê Guilherme, eu já fui fazer visita, eu e a minha irmã, e ali vimos pessoas com AIDS, pessoas, mãe de família, com filhinha no colo, as duas totalmente magra mesmo, pele e osso, magríssima. Então é muito difícil, e abria-se uma exceção, né? Os hospitais, abria-se uma exceção de aquele servo, serva de Deus que iria com o documento na mão, com a Bíblia também na mão, e daria o nome lá de alguém, poderia entrar e visitar, né? Hoje em dia está restrito. A
A pessoa tem que ser um pastor, tem que ter a carteirinha e tem que ter capelania. Ver como é que vai se estreitando as coisas para a pessoa ir visitar um enfermo no hospital. Ter um curso de capelania. Então, por conta de algumas pessoas, outras pessoas vão pagar um preço por conta disso. Então, tínhamos essa liberdade de chegar nos hospitais, fazer as visitas, orar pelos enfermos e Jesus ali manifestar a glória dele, o poder dele. Amém? Louvado seja Deus. Mas aí, por falta de sabedoria, os irmãos começaram, aleluia, e visitar o enfermo, o doente de qualquer maneira. E ali essas pessoas, diretores de hospitais, dos hospitais, começaram a ver que tinha pessoas que não eram capacitadas ou então não queriam ser capacitados para fazer essas tais visitas, né? E hoje nós passamos por situação difícil nesses processos por esse detalhe. Mas o que nós venhamos falar aqui acerca deste homem, desse paralítico, que ele tinha uma grande dificuldade. E quando a pessoa tem uma dificuldade, seja ela qual for, irmãos, para andar, às vezes até para falar, a pessoa ela necessita de uma ajuda. Então aqui, ó, o versículo 1 do capítulo 5. Depois disso havia, vê como é que Jesus ele é tão amoroso, tão misericordioso, que ele se compadece, ele atravessava a cidade, ele ia em locais, louvado seja Deus, difíceis, às vezes por causa de um enfermo, por causa de uma alma que estava sofrendo naqueles lugares. E às vezes, muitas das vezes, nós queremos ir por algum impedimento, alguma coisa, nós não vamos. E o enfermo está ali no leito de dor e às vezes até parte sem salvação. Por conta de quê? De sabedoria que os irmãos não tiveram no passado e nos colocaram em uma situação difícil hoje em dia. Eu falo isso porque eu já visitei pessoas no leito de dor em hospitais, eu já fiz visita a moradores de ruas, nós já levamos alimento para eles, já levamos a palavra de Deus, já cortamos o cabelo, fizemos barba deles na rua, irmãos, lá perto do Hospital dos Servidores, na Prainha. Não sei se os irmãos conhecem ali. Então, fizemos ali uma parte ao qual muitos irmãos também faziam. Tinha irmão lá da Igreja Batista que fazia. Então precisa de ajuda aqueles que se encontram enfermos. Jesus, a palavra de Deus diz que ele fala que ele não veio para os sãos, ele veio para aqueles que estavam enfermos. E a enfermidade, tanto ela do corpo físico quanto o corpo espiritual. Quanto eu não preciso, às vezes, de uma palavra até amiga, uma palavra de fé, uma palavra de cura, de libertação, para poder ela mudar aquela situação que ela está vivendo. Temos exemplos aí tremendos aí, pessoas que Deus tira do tráfico de droga, pessoas que às vezes estavam aí roubando, matando, e Deus vai e tira. Louvado seja Deus. Às vezes envia uma pessoa lá, a pessoa usa uma palavra, igual hoje o irmão Manuel, o irmão José estava aqui, eu falei aqui para os irmãos, falei assim, às vezes as irmãs já de idade chegam para esses meninos aí na rua aí com autoridade do Espírito Santo de Deus. Ó, rapaz, tu larga essa arma e vem para Jesus. Deus tem algo para fazer na tua vida, para ter uma obra na tua vida. Eles ali ficam caladinhos e muitos deles saem dali depois, larga aquela arma e vai servir o Senhor. Quantos nós vimos aí obreiros da casa do Senhor, pastores, pregando a palavra de Deus, que outrora estava o quê? Armado até os dentes, com segurança. Aleluia. E as irmãs chegar ali, embaixo da barba deles, botar o dedo, na autoridade do Espírito Santo de Deus, e falar com eles, e o Espírito de Deus operar, e eles serem um líder, louvado seja Deus, na presença do Senhor. É assim que Deus faz, irmão. Uma palavra amiga, aquilo ali não é palavra de repreensão fora do Espírito, não, é uma palavra de amor que está saindo ali para eles. Você aceita Jesus, que Jesus estava na tua vida, é autoridade, mas com amor. Porque se a gente pregar, se colocando na situação que aquela outra pessoa está, a gente vai pregar com amor. Louvado seja Deus. Vamos pregar com amor. Louvado seja Deus. Vamos supor um camarada que ele é viciado.
Eu falo isso para os irmãos que eu nunca fui de usar droga não, mas eu bebia de segunda a segunda e eu só parava de beber de madrugada porque eu tinha que dormir, porque senão eu continuava direto. Então Deus, eu creio que olhou para mim, me viu e falou assim, ó, você não vai descer à sepultura sem aprender e ouvir da minha palavra e ouvir de mim. Você vai vir para poder ser um pregador e um ganhador de almas para a glória. Então, às vezes o viciado, ele precisa de uma palavra amiga, ele precisa de uma ajuda. E vamos voltar para o texto. Aqui na vida deste homem, aqui não foi diferente. Jesus, eu creio que ele viu o sofrimento desse homem e ele atravessou uma cidade para outra por causa dessa vida. E às vezes as pessoas chegam, ah, Senhor, mas hoje é sábado, Senhor, é de noite. Nós louvamos a Deus que para Jesus não tem isso. Não tem hora, não tem dia, não tem homem, não tem ninguém que venha impedir ele no momento dele operar o milagre. Aleluia! Se Jesus tem um milagre a operar nas nossas vidas, ele opera quando ele quer, irmãos, a hora que ele quer. E aí daquele que fica com água, né? O homem sem Deus, ele é o quê? Não é nada. E Deus sem o homem continua sendo Deus. Aleluia, louvado seja o nome santo do Senhor. E vamos para o versículo 2, diz assim, ó: ora, em Jerusalém, a próxima porta das ovelhas, um tanque chamado em hebreus Betesda, o qual tinha 5 alpenas. Nós podemos analisar que tinha uma certa altura. A altura aqui fala de mais uma coisa de impedimento, né? Um impedimento que aquele homem tinha para poder receber a vitória dele. A altura, irmãos, que tinha para poder ele descer ali e ele participar naquele tanque ali, aquelas águas do tanque ao qual o anjo mexia, e ele recebeu o seu milagre. Louvado seja Deus. Mas Jesus, sabendo disso, saiu da cidade que ele estava e atravessou e chegou nesse local em Jerusalém, perto desse tanque, e começou a indagar com esse homem. Aí quem sabe que muitas das vezes teve pessoas que falaram assim: rapaz, sai daí, você é um pecador, você não merece ser curado, você não merece nem estar aqui perto de nós. Quem sabe se esses coxos que estavam ali, louvado seja Deus, os paralíticos, os outros que estavam esperando ali, não começou a murmurar acerca dele perder a fé e sair daquele lugar. Ele não saiu daquele lugar, não. Dificultou ele entrar ali naquele tanque. Quem chegou diante dele perguntando por ele, tinha algo para fazer na vida dele. Aleluia. Não era qualquer um, era Jesus. Aí ele vai e pergunta, versículo 3 diz, ó: neste jazia grande multidão de enfermos, coxos, paralíticos, esperando o movimento das águas. Porquanto um anjo descia em certo tempo ao tanque que agitava a água. Eu calculo aqui que havia dificuldades, mas havia a situação criada para aqueles que tivessem fé e tivessem condições descer naquele lugar ali. Não importava de qual maneira, se era pendurado na corda ou se era alguém ajudando, mas que descesse ali para receber a sua vitória. Quantas vezes nós se encontramos numa situação difícil, mas uma coisa que nós temos que ter certeza: não podemos perder a nossa fé, a nossa confiança naquele que há de fazer o milagre nas nossas vidas. Às vezes mesmo emurecido, né, cabisbaixo, ah, Senhor, eu não aguento orar, mas algumas palavras você pode direcionar ao trono dele. Senhor, não estou aguentando nem ajoelhar para te orar, mas uma coisa eu sei: se uma palavra do Senhor for direcionada, o meu milagre acontece. Aleluia. Diz a palavra de Deus que existia um homem que tinha condições, e esse homem chegou assim, e ele tinha também pessoas ao serviçal dele. Ele falou: Senhor, somente uma palavra sua, o meu criado, ele sarará. E tem confirmação, irmãos. Quando Deus faz um milagre, tem confirmação, porque Deus faz um milagre totalmente certo, na hora certa, no momento certo, por alguém que esteja na brecha. Ele usa quem ele quer, na hora que ele quer, quando ele quer. Aleluia. E esse homem falou:
Não precisa o Senhor ir lá não. Olha só a fé desse homem. Somente uma palavra, o meu criado, ele será curado. Aí o próprio Jesus falou para ele ir. Ele saiu daquele lugar. Quando ele chega lá na casa dele, ele pergunta aos serviçais dele: cadê o menino? O menino está aí, já está bem. E que horas que o menino foi curado? Da hora. Cumpriu-se a hora que Jesus direcionou a palavra para que aquele menino viesse a ser curado. No momento certo, a palavra de Jesus se cumpriu lá na casa daquele homem. Louvado seja Deus. Então Jesus, ele tem o tempo certo de fazer o milagre. Amém. E diz aqui a palavra de Deus, versículo 4: porquanto um anjo descia em certo tempo ao tanque agitava a água, e o primeiro que ali descia, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. Os irmãos podem analisar Isaías capítulo 38. Vamos fazer uma meditação rápida na palavra de Deus, como que Deus faz a obra dele, e uma obra perfeita. Isaías capítulo 38. Vamos falar sobre um pouco da cura, quando o Senhor, ele tem que usar alguém e a sua palavra. A epígrafe diz assim: a doença de Ezequias e a sua cura maravilhosa. Fala assim a palavra de Deus: naqueles dias Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal, e veio a ele Isaías, filho de Amós, o profeta, e lhe disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor, e disse: ah, Senhor, lembra-te, peço-te, de que andei diante de ti em verdade e com o coração perfeito, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. Aí o versículo 4: então veio a palavra do Senhor a Isaías, dizendo: vai, e diz a Ezequias: assim diz o Senhor, o Deus de Davi teu pai, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas, eis que acrescentarei os teus dias 15 anos. Então nós podemos analisar como Deus, ele faz a sua obra perfeita. Quando Deus tem que fazer um milagre na vida da pessoa, ele faz com perfeição. Ele falou aqui com o servo dele, com o profeta Isaías, para que ele direcionasse a palavra a ele, ao rei. Fala com ele para ele botar a casa dele em ordem, senão ele morrerá. Louvado seja Deus. E ele se humilhou, irmão. Não foi na presença do homem, não, foi na presença do Senhor Deus. Diz a palavra de Deus que ele virou o rosto para a parede e começou a conversar com Deus. Vê qual é a importância das nossas vidas. Nós podemos conversar com Deus e saber que Deus está nos ouvindo e ele poderá nos atender. Aleluia. O Ezequias, ele como rei, ele poderia se engrandecer, ele poderia falar: ah, ô Isaías, eu sei que você é um profeta, é um grande homem de Deus, mas eu não tenho palavra nenhuma para me direcionar a você acerca desse Deus. Ele poderia muito bem virar e falar isso, irmão. Mas como ele viu que era um grande homem de Deus, que estava levando a palavra, que não era palavra de homem, era palavra de Deus, ele ouviu e começou ele a se humilhar na presença de Deus. Quantas das vezes nós nos humilhamos na presença de Deus e sabemos que Deus está nos olhando e nos ouvindo? Porque Ele é aquele que cuida de nós, e nós temos que ter essa confiança, temos que ter essa fé. E aí esse homem, aleluia, um rei, chega, vira para a parede e começa a orar: Senhor, lembra-te de mim. Começa a se humilhar na presença de Deus, começou a chorar, e Deus vira para Isaías: Isaías, volta lá, fala com ele, que ele não morrerá, mas eu acrescentarei mais 15 anos de vida. Aleluia, para com ele. Aleluia, imagina esse rei como ele estava e como ele ficara depois de receber essa palavra do profeta, direcionada pelo Deus vivo, todo-poderoso. Aleluia. Esse rei, eu creio que ele começou a glorificar o Senhor, irmão. Muitas das vezes: Senhor, eu não sou nem merecedor de pronunciar o seu nome. Mas quando nós nos humilhamos na presença de Deus, irmão,
eu creio que Deus faz assim, ó, de lá de cima, se inclina para olhar o clamor, para olhar, aleluia, as tuas lágrimas, para olhar aquilo que você está falando com Ele, olhar e ouvir, e muitas das vezes atender. Amém. Aleluia! Louvado seja Deus! Então o próprio Jesus falou: tudo que pedir ao Pai em meu nome, tu concederá. Ele concederá, sabe por quê? Porque é pedido em nome de quem? Do João? Do Pedro? Em nome de Jesus. Aleluia. Diz a palavra de Deus: pedi, pedi e dá-se-vos-á. Mateus capítulo 7. Pedi, pedi e dá-se-vos-á. Tu não está pedindo a qualquer um, não. Tu está pedindo aquele que é digno de toda honra, toda glória, todo louvor e toda adoração. Aleluia. É Ele, irmão, que faz. A palavra de Deus vem dizer que Ele, tudo foi feito para Ele, por Ele, e sem Ele nada teria sido feito. Então aqui Ezequias recebeu o quê? A sua vitória, porque ele se humilhou na presença de Deus. Amém? Então voltando aqui para a mensagem, versículo 5: e estava ali um homem que havia 38 anos, se achava enfermo. E Jesus, vendo este deitado e sabendo que estava neste estado havia muito tempo, disse-lhe: queres ficação? Agora tu vê, o dono da vida, né? o dono da vida, o dono de tudo e de todos, direciona a palavra. Olha a palavra que nós temos que chegar em hospitais e falar: quer ficação? Essas palavras, tem gente que chega falando um monte de coisa. Às vezes Deus não está no negócio. Você se desprendeu aí, mas tem que ter sabedoria. A palavra de Deus diz que a gente tem que ter a mente de Cristo. Se nós não tivermos sabedoria divina, nós não vamos conseguir fazer a obra dele com a sabedoria que ele quer, né? Então diz aqui a palavra de Deus que ele tinha 38 anos. Olha o tempo que esse homem passou com esta enfermidade. Olha a dificuldade que ele encarou até ele chegar nesse dado momento aqui, diante desse tanque de Betesda. Creio eu que ele ouviu falar que as pessoas estavam indo e estavam sendo curadas. Então ele ali, eu creio que ele chegou e falou assim: eu vou ali naquele lugar e vou receber a minha vitória, a minha cura. Não tem outro lugar que ele poderia de repente falar que ele poderia receber a sua cura. Às vezes ele poderia ter gasto uma grande quantidade de dinheiro tentando ser curado, com médico, com um monte de coisa, e não conseguiu. Mas quando ele chega perto daquele que pode fazer um milagre na sua vida, ele para e escuta, irmão. Aí Jesus vai direcionar essa palavra para ele. O camarada está 38 anos sofrendo, e quando ele escuta ele: queres ficação? Qual de nós que ouviria essa palavra e ficaria mudo, ou talvez falava o contrário? Ninguém. Se nós pudermos, vamos supor assim, em condições adversas, um dia ou algum momento da nossa vida nós já ficamos em aflição, imagina 38 anos. Podemos analisar também que a Bíblia nos fala acerca daquela mulher que sofria com fluxo de sangue. A multidão apertava aquela mulher, era barreira, era dificuldade. A multidão era simbolizar a dificuldade, a barreira. Então, se ela se deparou, ela sofrendo, aquele montão de anos, sofrendo, fora que era considerada uma pessoa imune. Aí vamos analisar, a multidão apertando ela. Como ela poderia chegar até Jesus? A barreira está diante dela, a dificuldade está diante dela. Como ela poderia chegar? E ela pensa assim, ó: se eu somente pudesse tocar na orla, nas vestes dele, se eu pudesse. Vamos supor que a multidão está vindo de contra ela, ela está indo daqui para lá. Ela não olhou a dificuldade, ela não olhou a barreira, ela sabia que tinha, mas se ela olha, ela não ia conseguir. Mas ela se desprendeu, ela falou: se eu somente tocar. Quando ela pensou e ela se direcionou, Jesus pergunta aos discípulos: quem me tocou? O discípulo: Senhor, a multidão te aperta,
A multidão está te espremendo, Senhor. Como que o Senhor diz alguém te tocou? Mas quando nós tocamos em Jesus pela fé, há uma diferença. Ele disse assim para o discípulo: alguém me tocou porque de mim saiu virtude. Aleluia! Tocou de uma maneira diferente. Tocou porque sabia que se ela tocasse, iria acontecer algo a benefício próprio. E foi o que aconteceu na vida dela. Se eu somente tocar, e quando ele usa a palavra, alguém me tocou, ainda tinha um impedimento. Quantas das vezes nós nos deparamos com impedimento? Que nada, se você fizer isso aí, você não consegue vitória. Quer botar você para trás. Mas quando você coloca a tua fé em prática, e aquele que está prestes a fazer um milagre na sua vida, ele pode estar perto e pode fazer, não tem barreira, não tem impedimento que vai tirar o teu sucesso. Aleluia! Não tem, não adianta, irmão. Nem o capeta ele cima de querer fazer algo contra você, porque aquele que tem que fazer o milagre, que te dá a vitória, ele vai dar independente de quem for, aonde for e o dia que for. Aleluia! Então ele chega para esse homem e fala assim, ó: queres ficação? Ele fez uma pergunta a este homem. E o homem, eu creio que não pensou nem duas vezes. Se eu estou enfermo, a qualquer momento, a um segundo, a uma hora que for, ele chega para mim e me pergunta, eu falo: Senhor, eu quero é agora. Agora. E eu creio, irmãos, através da minha fé, que Jesus ele faz um milagre. Na vida deste homem não foi diferente. Ele fez a pergunta, e aqui vamos mais na frente, versículo 7. O enfermo respondeu: Senhor, não tem homem algum que quando a água é agitada, me coloque no tanque, mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. O sofrimento era tanto daqueles que estavam ali também enfermos, que desciam antes. E esse homem não conseguia ajuda, irmãos. Ele não tinha ajuda. Como é que ele ia descer? Então Jesus viu a dificuldade, o grau de dificuldade que ele exercia ali naquele momento, e fez essa pergunta a ele, e chegou para ele e falou assim, ó: toma a tua cama e anda. E Jesus também, na sua humildade, não quis ficar presente, porque sabia que havia a multidão ia chegar e ia estar perguntando a ele quem foi que o curara. Mas ele poderia fazer isso, porque ele é Senhor, ele é que fez o milagre. Amém? Ele é que fez o milagre. E ali essas pessoas chegam para ele e perguntam. Aí diz aqui no versículo 8: Jesus disse: levanta-te, toma a tua cama e anda. Logo aquele homem ficou são, e tomou a sua cama e partiu. E aquele dia era sábado. Vê que para Jesus não adianta ser sábado, domingo, segunda, que for, ele faz quando ele quer. Então os judeus disseram aquele que tinha sido curado: é sábado, não tinha lícito levar a cama? Ele respondeu-lhes: aquele que me curou, ele próprio disse: toma a tua cama e anda. Ele não se importou com o que eles estavam dizendo, não. Ele falou assim: o que me curara, ele falou para me pegar a minha cama e eu andar. O homem já estava alegre que recebeu a vitória da cura. Acabou o sofrimento dele. Ele vai se importar com palavras de derrota direcionada a ele? Não vai mesmo, irmão, porque Jesus, ele deu a vitória, ele selou a vitória e mandou aquele homem seguir andando. Aleluia, não foi carregado não, foi andando. Pega a tua cama e anda. Como aquele homem levou a cama, eu não sei. Eu sei que ele foi andando com a sua vitória. Aleluia, louvado seja Deus. E diz a palavra de Deus aqui no versículo 11: e ele respondeu-lhes: aquele que me curou, ele próprio disse: toma a tua cama e anda. E os 12 perguntaram-lhe, pois, quem é o homem que te disse: toma a tua cama e anda? Não importa quem foi, importa que ele foi curado, ele recebeu essa vitória. Importa que nós recebemos a nossa vitória. Não importa como foi, mas importa que nós recebemos o nosso milagre e o nome do Senhor pode ser glorificado. Amém? Louvado seja Deus. É assim que Deus faz, irmão. Aleluia. E o versículo 14: depois Jesus encontrou no templo e disse-lhe: eis que estás são, não peques mais,
para que te não suceda alguma coisa pior. Lá com Ezequias, com Ezequias, né, com Isaías lá, ele falou para ele colocar a casa dele em ordem. Coloca a tua casa em ordem, porque morrerás. Ele virou para a parede, se humilhou, e Deus acrescentou mais 15 anos a ele. E aqui Jesus direcionou a palavra para esse homem. Diz assim, ó: não peques mais, para que te não suceda alguma coisa pior. E aquele homem foi e anunciou aos judeus que Jesus o que o curara. Então ele recebeu o milagre dele, ele recebeu a cura, e o nome do Senhor foi glorificado. Não precisou ele ouvir palavra de derrota, porque isso daí nós sabemos que existe. Às vezes dentro da nossos familiares, pessoas que vêm com palavra de derrota. Você não vai conseguir. Tem que fazer igual Davi falou, ó: você vem a mim com escudo e com lança, mas eu vou ao Senhor, eu vou a você em nome do Senhor dos Exércitos. Foi, lutou e recebeu a sua vitória, e a vitória da cidade que ele havia morado naquela época. Amém? É assim que Deus faz, irmão. Às vezes, quantas das vezes, irmão, tu não vai porque tu não vai conseguir. Aleluia. Teve uma vez que o varão chegou assim, contou um testemunho, que ele buscava muito a Deus em oração, jejum, na palavra, e Deus falou no coração dele, porque ele estava desempregado: fulano, vai em tal lugar assim, e assim, que lá tem uma vaga para você. E ele chegando lá, tinha uma fila grande, e ele foi, chamou o filho do pastor. Ele falou assim: ó, fulano, vamos lá, tem uma vaga de emprego lá e tal, eu vou lá que a minha é garantida. Aí o varão, filho do pastor: não vou não, mano, pode ir você mesmo. Chegou lá, irmão, na fila, ele esperando mais ou menos no meio da fila, e chega um homem, sai de lá de dentro da empresa e vem andando, fazendo perguntas a todos eles na fila. Quando chegou até ele, perguntou a ele: rapaz, o que você veio fazer aqui? Queria provar ele. Ele falou assim: ó, eu vim aqui porque tem uma vaga de emprego aí para mim. O meu Deus falou comigo e, portanto, eu estou aqui na fila. Glória a Deus. Aí o cara falou, olhou assim para ele, falou assim: muito bem, gostei da sua atitude, pode continuar aí. E seguiu fazendo as perguntas. Se ele chega lá e recebe essa palavra, ele treme na base, sabe o que ia acontecer? A vaga não ia ser direcionada para ele, Deus permitiria passar para outro. Amém? Então Deus, quando fala, irmãos, ele cumpre. Aleluia. Deus fala assim: vai em tal lugar assim, 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 que lá eu pararei contigo. Deus vai falar. Ou se Deus direcionar com a palavra dele: vai, que lá eu vou fazer uma grande obra na tua vida. Vai, porque Deus vai cumprir. Aleluia. Igual a palavra dele: eu velo para que cumpra a minha palavra. Ele falou isso com Jeremias: Jeremias, o que você vê? Ele falou: Senhor, eu vejo uma vara de amendoeira. A palavra de Deus: viste bem, Jeremias, porque eu velo para cumprir com a minha palavra. Aleluia. Esse Deus nos confunde, tem hora. Nos confunde no sentido bom, não é no sentido de derrota, não, irmão. Vamos entender. Ele nos confunde, nos surpreende. Há momentos que nós pensamos assim: pô, não está no tempo da minha bênção, da minha vitória. Enquanto Deus está falando: é agora. É agora. E às vezes quando nós às vezes nem imaginamos, a vitória chega e nós glorificamos o nome do Senhor. Então Deus nos confunde nesse sentido. Aleluia. Esse é o Deus que nós servimos. Aleluia. Muitos não vão entender. Quem anda em espírito entende as coisas espirituais. O apóstolo Paulo já falou isso para a gente. Quem anda em espírito, ele não é nunca enganado. Agora, quem anda na carne, ele vai procurar andar sendo enganado. Aleluia. Porque quem é o pai da mentira? O diabo. O pai da mentira é o diabo. Se ele anda na carne, ele anda perseverando em abundância de pecado, quem vai prevalecer na vida dele é o pai da mentira. Agora, andar em espírito, louvado seja Deus, adorará o Senhor, seu Deus, em espírito e em verdade. Anda na verdade, anda em espírito, Deus se agrada, e aí ele completa a obra que tem a realizar na nossa vida. Aleluia. Eu não vou nunca falar assim, ó, igual Pedro chegou para Jesus e falou assim, lá no monte, né, da transfiguração:
Senhor, fazemos uma casa, uma cabana, uma para o Senhor, outra para João, outra para Elias. Ele mesmo ia ficar de fora, irmãos. Ele mesmo ia ficar de fora. Senhor, eu posso fazer uma casa para o Senhor, mas eu também eu faço uma para mim. Elias e João, não sei, mas eu quero estar nessa casa também. Vou ficar de fora? Não vou nada, irmão. Então, façamos uma casa para o Senhor, para eles e outra para mim. Vou ficar de fora? Vou nada, não quero não, tá doido? Então nós temos que ter confiança que nós vamos fazer algo para o Senhor, mas vamos fazer também para nós. Aleluia! Temos que fazer também para nós. Orar, vamos orar pela família ali, mas ora por você também, ora pela tua família também. Vamos orar por todos aqueles que estão próximos de nós também. Não é o que está distante não. Só os que estão distantes não, estão perto também. Aleluia. Eu tenho uma vez que eu contei esse testemunho aqui. Estava dirigindo um ponto de pregação. Uma irmã sempre ia lá. Ela era forte. Às vezes ela tinha dificuldade até de sentar. Mas ela chegou lá e tal, aí o culto tá, eu estou dirigindo. Ela falou assim: Paulo, eu queria que tu fizesse uma oração pela mãe dela. A mãe dela mora lá no Morro Dona Marta, né? Lá em Botafogo. Falei assim: tá bom, vamos fazer o seguinte. A senhora continua sentada, nós vamos levantar um clamor aqui. Leva o teu pensamento lá onde a sua mãe está. Tá bom? Ela tá bom. A igreja levantou um clamor. Oramos lá. No próximo culto seguinte, ela estava lá. Paulo, quero agradecer aí, agradecer a igreja, agradecer você, que no momento que vocês fizeram a oração, a mãe dela foi curada lá em Botafogo. Aleluia! Então Deus, Ele cura perto e cura longe. Não esquece da sua família. Aleluia! Não esquece da tua família. Aleluia! Falar em família, louvado seja Deus. Como é que é o nome? Letícia, sua irmã, faz favor. Aquela irmã ali atrás do irmão Manuel, na frente da irmã Liana, faz favor, vamos estar orando. Irmã Ruth, vamos estar orando, faz favor. Vamos estar orando. Aleluia, louvado seja Deus. Glória a Deus. Vamos estar orando. Aleluia. Não, você, ela. Glória a Deus, aleluia. Vamos estar ligados, irmão. Vamos estar ligados que Deus opera milagres. Deus, Ele continua operando milagres, amém? Louvado seja o nome santo do Senhor. Irmã Eliane, faz favor. Irmã Ione, aleluia. Irmã Armantina, glória a Deus, pode sentar. Aleluia, louvado seja Deus. Glória a Deus. Aleluia. Irmã Alda, faz favor. Aleluia. Elas quatro aqui, a irmã Mantina, a irmã Eliane, a irmã Ione. Vou estar levantando um clamor aqui, vamos estar orando. E as irmãs impõem a mão nela. É a irmã da Letícia, a irmã Alda e essa irmã aqui, para a glória de Deus, amém? A irmã Ione, pode colocar a mão, impor aí, vamos orar. A irmã Maria, ajuda aqui também, irmã Maria, vamos ajudar. Ajuda aí. Coloca a mão. Não, a irmã Eliane coloca a mão nela. A irmã Alda, a irmã Maria vai colocar a mão na irmã Alda. Amém? Ela vai receber oração também. Glória a Deus. Senhor nosso Deus e nosso Pai Celestial, Senhor, foi pregada a Tua palavra nesta noite, ó Pai. Pai Celestial, eis aí as Tuas filhas, Pai. Senhor, que o Senhor possa tocar do alto da cabeça à planta dos pés. Senhor, toca nos ossos, toca nos nervos, toca na carne, no sangue. Deus, toca no coração, toca na mente, ó Pai. Aleluia, Senhor, faz um grande milagre na vida das Tuas filhas. Ó Deus, em nome de Jesus Cristo, ó Pai, nós estamos na Tua presença. É a Tua palavra que foi pregada. Ó Deus, não foi para a palavra do homem, mas é a Tua palavra. Senhor, toca do alto da cabeça dela, da planta dos pés, toca nos ossos, toca nos nervos, toca na carne. Usa as Tuas filhas por excelência, ó Deus. Em nome de Jesus Cristo, Tu é o Deus que cura, o Deus que salva, o Deus que liberta, o Deus que faz milagres.
agradecendo a Deus, louvando ao Senhor. Cristo cura sim, aleluia. Cristo cura sim, Cristo cura sim, seu amor por nós é imenso, Ele cura sim. Glória a Deus. Glória a Deus. Contra os males deste mundo, Deus nos vale só. Não há mal que Deus não cure, pois de nós tem dó. Cristo cura sim, Cristo cura sim, seu amor por nós é imenso, Ele cura sim, derramou seu sangue puro pra remir a mim. Quando ungido sou de azeite, sou curado enfim. Cristo cura sim, Cristo cura sim, seu amor por nós é imenso, Ele cura sim. Só nossa alma é bem segura, oculta em Jesus. Ele é o bálsamo da vida, derramou na cruz. Cristo cura sim, Cristo cura sim, seu amor por nós é imenso, Ele cura sim. Glória a Deus, eterna glória, demos-lhe louvor. Glória, cânticos, hosana, dai ao Redentor. Cristo cura sim, Cristo cura sim, seu amor por nós é imenso, Ele cura sim. Amém? Só nós cremos que Ele cura sim. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Nós cremos no milagre. Louvado seja Deus. Vamos nos colocar de pés, vamos estar agradecendo ao Senhor por mais essa noite, mais esse culto de louvor e adoração. Amém? Glória a Jesus. Louvado seja Deus. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai Celestial, graças te damos por essa grande e rica oportunidade. Senhor, aleluia, os testemunhos, os louvores, entoado o teu nome, a tua palavra, a tua obra. Nós te rendemos graça por tudo, ó Deus. Aleluia, Senhor, que o Senhor possa, Pai, neste momento, estar, Senhor Deus, conosco, nos livrando de todos os males, nos levando das nossos lares. Senhor, nos dando uma semana, uma noite abençoada na tua presença. Toma também nossos familiares em tuas mãos, faz uma grande obra e nos ajuda, Senhor. Senhor, é o que nós te pedimos por tudo, Deus. Já te agradecemos por essa oportunidade. Em nome de Jesus, que vive e reina para todos sempre. Amém. A vitória é nossa. Pelo sangue de Jesus. Operando Deus. Quem será? Se o Senhor é por nós, Quem será por nós? ninguém.
Amém? Assim está terminado em nome de Jesus. Agradeço a presença da nossa irmã, a irmã Letícia, e todos os irmãos nesta noite. Amém? Que Deus possa continuamente abençoar a cada um em nome de Jesus.